Olá, gente. Então vamos agora responder o último exercício da lista de apoio dessa semana. Exercício 9. O enunciado do exercício 9 diz: uma locomotiva de massa M igual a 10.000 quilos, 10.000 quilogramas, puxa dois vagões. O vagão A com massa de 12.000 quilogramas e B com massa 8.000 kg. Ao longo de um trecho no qual os trilhos se posicionam na horizontal, o maquinista alimentando a caldeira com mais calor faz com que a locomotiva imprima uma aceleração A igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado durante 20 segundos. Desprezar a resistência do ar contra o movimento. Primeiro item. Avalie a força nos engates 1 e 2 durante a aceleração, desprezar a massa dos engates. E B. Qual é a força de atrito estático que acelera a composição? Então, eu escolhi esse exercício porque ele tem uma questão conceitual bastante interessante que até me deixou intrigado por algum tempo. Bom, no primeiro item, ele fala simplesmente para a gente caracterizar as forças nos engates 1 e 2 durante a aceleração. Por quê? Se a gente considerar que antes dessa aceleração a velocidade da locomotiva, né, de toda a composição era constante, quer dizer que as forças, a resultante das forças era igual a zero. Tudo bem? Então não havia forças atuando sobre qualquer parte do trem enquanto a velocidade, né, pelo menos não nenhuma força resultante antes de começar a acelerar, né, enquanto a velocidade era constante. Então a gente vai desprezar esse movimento. Vamos considerar só no período que a locomotiva estava acelerando. Então percebam que essa aceleração, também considerando os exercícios anteriores, é a aceleração para toda a composição. Então, a locomotiva está acelerando a 1,5 metros por segundo ao quadrado, o vagão A tem essa mesma aceleração e o vagão B tem essa mesma aceleração. Okay? Então, eles estão caminhando junto, os três objetos estão caminhando junto, então eles têm a mesma aceleração, então a mesma velocidade instantânea. A gente pode considerar cada um dos corpos nessa situação. Vamos fazer o diagrama de corpo livre. Então, considerando o vagão B, a gente tem força-peso do vagão B, força normal do vagão B e uma tração, vamos chamar de TB. No vagão A, a gente vai ter o centro gravitacional de A, peso do vagão A, e consequentemente a normal de A. Teremos uma tração A, uma tração B, e finalmente teremos a locomotiva, que tem o seu peso, tem a sua normal, tem a força que é gerada pelo motor e tem a tração A.
Pois bem, o que a gente está interessado em saber é as forças que estão atuando nos engates, né? TB e TA. Em primeiro lugar, a gente pode desconsiderar as forças peso e normal, porque o trem não se desloca nem para cima nem para baixo. Então, essas forças elas acabam se anulando, então não serão interessantes para a gente. O que é interessante é que, durante o período estudado, durante esse intervalo que o trem está acelerando, tem uma força resultante produzida por um incremento de energia produzida pelo motor, na locomotiva, que é distribuído por todas as composições que fazem parte deste trem. A força TB percebam, a força TB ela será igual a massa de B vezes a aceleração. A aceleração ela é comum para todas as composições, né? Para o vagão A, para o vagão B e para a locomotiva. Só que TB vai ser a força resultante que foi distribuída por cada um dos objetos, só que especificamente para B. Eu quero dizer, essa força gerada pela locomotiva que foi distribuída por todos os vagões, ela é específica para cada uma dessas composições. No todo, ela é uma força só, que a gente poderia até calcular como força igual massa vezes aceleração. Se eu for calcular a força, a massa será a massa dos três objetos, porque é uma força que está acelerando todo esse sistema, então seria 10.000 mais 12.000 mais 8.000, que dá 30.000 quilos, vezes a aceleração, que é 1,5. Então a força que a locomotiva está gerando é igual a 45.000 newtons. Ou 4,5 kg força. Ou seja, a locomotiva está gerando uma força nessa direção igual a 4 toneladas, 4,5 toneladas. Uma coisa bem impressionante. Agora, para o caso da locomotiva B, toda essa força ela não está caindo somente na locomotiva B. Somente uma parcela dessa força está caindo na locomotiva B. E essa força que está caindo na locomotiva B, que é justamente a tração que essa locomotiva está sentindo, locomotiva não, composição, o vagão, é justamente proporcional à sua massa. Essa tração é igual à massa de B, que é 8.000 kg, vezes a sua aceleração, que é 1,5. A tração de B será igual a 12.000 newtons. Agora, vamos fazer para A. TA já é um pouco mais complicado de calcular, por quê? Porque também temos atuando sobre o vagão A, TB, então na direção contrária. Se a gente fosse calcular TA somente
considerando a massa de A e a aceleração de A, o que a gente teria seria uma parcela do que forma TA. TA, para ter o valor correto de TA, a gente tem que somar essa parcela, que é justamente massa de A vezes aceleração, mais o valor de T1 não, de TB. Massa de A é 12.000 vezes 1,5 mais 12.000. Esse K só para economizar espaço. Será então 12.000 vezes 1,5 dá 18.000. 18.000 mais 12.000 vai dar 30.000 newtons. Então, o que isso significa? Lembre que a força que a locomotiva está gerando, ela está sendo distribuída por todas as massas, né, por todos os objetos. Para acelerar a composição A, com essa intensidade, né, com essa aceleração, se eu fosse considerar só a massa de A, seria somente isso. Só que eu tenho que lembrar que a locomotiva, o vagão A também está puxando o vagão B. Então, sobre esse engate que liga o vagão A à locomotiva, além de cair a parcela que está acelerando o A, também vai ter que cair a parcela que está acelerando o B. Tudo cai sobre este engate. Toda a força que está atuando para acelerar esses dois objetos está caindo sobre este engate aqui. Então, por isso que ele vai ser igual à força, a parcela da força para acelerar A, mais a parcela, para acelerar A, mais a parcela da força para acelerar B. Tudo bem? Agora, no segundo item, eu acho... No segundo item, ele fala para calcular qual é a força de atrito estático que acelera a composição. Resolução. Então é o seguinte, essa é a parte conceitual que é interessante. Para entender isso, a gente tem que entender um conceito bastante importante de atrito. Então vamos pegar, seria o trilho. E a roda. Imaginem que isso é uma roda perfeita, tudo bem? E o que acontece? Nessa locomotiva, a qual pertence essa roda, é imposta uma força, que é a força que é a locomotiva que gera. E é claro que essa força vai fazer com que o vagão vá para frente. Só que para que o vagão vá para frente, é preciso que a força seja aplicada e a roda ela não gire em falso. Tudo bem? Imagine que é a mesma coisa que você está andando. Imagina que é um pezinho. Quando você anda, o que você faz? Você empurra
sua perna para trás, né? Você empurra o seu pé para trás, usando os músculos da perna, e acaba que você vai para frente. Entendeu? Você faz uma força para trás, só que por conta do atrito entre o chão e a sola do seu pé ou do seu tênis, essa força que você aplica não é o suficiente para vencer essa força de atrito. Então, como uma ação exige uma reação igual ou contrária, acaba que o seu corpo é deslocado para frente, mesmo que a força tenha sido para trás. A mesma coisa acontece com as rodas da locomotiva, né? Uma vez que as rodas das composições não geram força. A locomotiva gera uma força mecânica que é atuada em cima da roda por meio de eixos e câmbio e etc. Então faz com que a roda gire. Se o atrito entre a roda e o trilho não fosse suficiente, né, que é o atrito estático, não fosse o suficiente para manter essa situação, o que aconteceria? A roda giraria em falso. Se a força fosse força de impulsão, né, se fosse superior à força de atrito estático, essa roda ia girar em falso e a locomotiva não sairia do lugar. Então vamos detalhar um pouco mais. Quando essa roda gira, ela faz uma força nessa direção. E percebam que conforme a roda gira, o trilho vai sendo deixado para trás, cada ponto da roda encostará com um ponto do trilho. Tá certo que uma hora a roda vai dar uma volta inteira, então uma parte que já havia encostado no trilho vai encostar novamente, só que em outro trecho do trilho. É isso que é importante. Cada ponto da roda vai encostar num trecho do trilho. Se por acaso a roda girasse em falso, um único ponto do trilho seria encostado por vários pontos da roda, que giraria e o trilho ficaria fixo, né? Não seria deslocado, tomando por referência a locomotiva em si. Então, nesse caso, a força em todas as rodas tem que ser igual à força de atrito estático. Lembre-se que a força de atrito estático ela cresce conforme a força que está sendo aplicada, até o momento que chega no máximo, que é dado por essa formulinha. Força de atrito igual coeficiente de atrito estático vezes a normal. Como é um objeto muito pesado, então imagine que a força de atrito é muito alta, a força de atrito máxima é muito alta. Então, novamente, a força de atrito estático ela vai ser igual à força que a somatória das rodas está jogando no trilho de maneira a promover o movimento. Eu sei que é um pouco complicado, provavelmente muitos de vocês não vão entender, mas novamente eu espero que vocês se lembrem de algo cotidiano para muitos de vocês, felizmente, que é andar. Para andar, vocês empurram o pé de vocês para trás usando os músculos da perna. Como existe uma força de atrito que impede da sola escorregar no chão, o que acontece é que vocês empurram o chão para trás, o chão não se move, o pé de vocês não se move em relação ao chão, né, fica fixo por conta da força de atrito, então o corpo de vocês é jogado para frente. A mesma coisa se aplica
a locomotiva. Só que, obviamente, só se aplica às rodas da locomotiva e não dos vagões, porque eles não geram força. E não aplica força às rodas. Tá legal? Então, eu não sei se eu consegui ser claro bastante. Novamente, lembre-se que a força de atrito ela é dada pelo coeficiente vezes a normal. Como é um objeto pesado, essa força de atrito vai ser máximo, vai ser muito alta. E para que seja possível ter movimento, a força de atrito ela tem que acompanhar a força que está sendo jogada nas rodas. E obviamente vai depender do número de rodas que tem na locomotiva, mas a gente vai saber que no todo essa força de atrito vai ser igual à força que está sendo aplicada. E a gente calculou a força que está sendo produzida pela locomotiva, que era de 45 mil newtons. Então a força de atrito estático, né, considerando todas as rodas, vai ser igual a 45 mil newtons também. Tudo bem? Então eu agradeço pela atenção, gente. Espero que vocês tenham aproveitado o material que a gente disponibilizou essa semana. Não deixem de estudar a lista de apoio. Vocês tensionam bem na prova. Novamente eu deixo aqui meu agradecimento à marca que a gente alcançou de 1000 inscritos no nosso canal. Eu agradeço novamente, especialmente ao pessoal que ajudou na divulgação. E aproveito para pedir para que vocês também ajudem a divulgar esse canal, o nosso material. Não tem problema não dar os créditos, porque obviamente eu não estou fazendo isso por ganhos financeiros. Ok? Se fosse, eu estaria muito decepcionado. Estou muito contente pelo alcance que a gente teve. Espero que a gente consiga aumentar ainda mais, visto que tem tanta gente com dificuldade em física. Legal? Então, dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp ou pelo comentário do YouTube. Estamos quase abrindo um grupo do Telegram para juntar todo mundo num grupo só. Muita gente que está ainda fora dos grupos, muita gente que está inscrita aqui no canal, mas está fora dos grupos. Para a gente poder divulgar algum outro material, as próprias listas de exercícios, livros, etc. Alguma coisa interessante que o pessoal interessante e pertinente que o pessoal queira compartilhar. Tudo bem? Então, talvez na próxima semana a gente já divulgue este novo canal no Telegram. Então, agradeço novamente pela atenção, bons estudos e até uma próxima.